Muito bem, todos bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando um pouquinho agora mais a fundo das questões dos anjos e dos serafins. Os domínios da ação seráfica. Os serafins são estimuladores da mente. Eles procuram promover decisões dentro de nossas mentes. Eles fazem isso não como o ajustador, operando de dentro por meio da alma. Eles fazem mais de forma para dentro, trabalhando por intermédio do meio ambiente social, ético e moral dos seres humanos, ou seja, aquela vozinha que a gente ouve quando a gente se concentra. Os anjos não invadem o santuário da mente humana. Eles não manipulam a vontade dos mortais. Os anjos vos influenciam de todas as maneiras possíveis, coerentes com a dignidade humana, e sob nenhuma circunstância esses anjos interferem com o livre-arbítrio. Nem têm os anjos, nem nenhuma personalidade no universo, poder ou autoridade para limitar as escolhas humanas. Ou seja, somos escravos de nós mesmos. Os anjos estão tão próximos de vós e com tanto sentimento cuidam de vós que figurativamente choram por causa da vossa intolerância e da vossa teimosia. Os serafins não derramam lágrimas físicas. Eles não têm corpos físicos nem possuem asas. Porém, eles têm emoções espirituais e experimentam sensações e sentimentos comparáveis com as humanas. Os anjos guardiões depois da morte. Com a vossa morte, os vossos registros e especificações de identidade e a entidade moroncial da alma humana que evoluiu em vida junto com o vosso ajustador, são fielmente preservados pelo guardião do destino. Vejam, mais um ser de criação do Pai, né? Que acabamos de conhecer, o guardião do destino. A partir deste ponto, o anjo que exerce a guarda reporta-se pessoalmente aos anjos comandantes, sucessivamente ao grupo de sua companhia, batalhão, unidade, legião e hoste. Após o registro, esse anjo recebe a certificação do chefe planetário dos serafins para que se reporte ao estrela vespertino Gabriel. Vejam como é burocrático, mas extremamente organizado o mundo espiritual, né? Gabriel, ele tem um título de estrela vespertino, tá? É uma qualidade do ser espiritual também, tá? Onde lhe será concedida a entrada no primeiro mundo das mansões para o reencontro com seu protegido na carne. Olha só, enquanto a nossa alma vai para o mundo das mansões, o primeiro mundo, né, ou o segundo, dependendo, né? O anjo, ele faz aí toda a correria dele, vamos dizer assim, né? Entrega o relatório dele e volta para se encontrar com a gente, né? Muito bacana. O governo seráfico planetário. Os Altíssimos governam os reinos dos homens por meio de forças, agentes e agências celestes. Os anjos, habilmente ajudados pelos seres intermediários, funcionam em Urântia, executando o mandato do governador geral. Os serafins estão ocupados com muitos outros compromissos além da guarda pessoal. A soberania de Urântia. Após a queda do príncipe Caligastia, a época da rebelião de Lúcifer, Urântia não manteve uma relação segura estabelecida com o universo local.
e suas divisões administrativas até a consumação da auto-outorga de Micael na carne, quando ele foi proclamado príncipe planetário de Urântia. Ou seja, depois da rebelião, como dissemos, ficamos numa quarentena planetária, ficamos isolados, realmente isolados de toda a comunicação espiritual. E isso durou aí até a encarnação de Jesus, quando Jesus foi proclamado o novo príncipe de Urântia. Recentemente fora conferida a Macventa Melquisedeque a autoridade de vice-regente para atuar em nome de Micael como príncipe planetário. Desde os tempos da sua auto-outorga de Micael, a administração geral de Urântia tem sido confiada a um grupo especial de 24 ex-habitantes de Urântia, todos escolhidos por Gabriel de Salvington. Ou seja, Jesus, ele foi durante um tempo o príncipe planetário, assim que chegou aqui, mas como ele precisa tomar conta de todo um universo, de vários mundos habitados, e ele tem outras questões mais avançadas, então ele delegou ao Macventa, o sábio de Salem, a autoridade de ser o nosso príncipe planetário. Então o sábio de Salem é o nosso príncipe planetário, junto com um grupo de 24 ex-habitantes de Urântia. Tá? Vamos ver se a gente fala disso mais para frente. Nos tempos presentes, um certo João, conhecido de vós como o Batista, preside esse conselho quando se reúnem em Jerusalém, que é a capital aqui do nosso universo. Os membros dessa mesma comissão de ex-habitantes de Urântia também agem como supervisores dos outros 36 mundos do sistema, isolados pela rebelião. Esses conselheiros fazem viagens frequentes a todos os planetas, especialmente Urântia. Então esse grupo tem o João Batista, que faz parte desse grupo, que atualmente preside o grupo, tem também os apóstolos, e algumas figuras bíblicas, Abraão, Moisés, José, são eles que fazem parte desse grupo que toma conta aqui de Urântia e também dos outros mundos, Então veja como é abrangente, o trabalho deles, e Jesus realmente disse, aos apóstolos que eles ganhariam o reino dos céus, com todos os planetas que tem dentro desse reino, para serem supervisionados. Muito trabalho. Cada dia administrativo em Urântia começa com uma reunião de consulta feita com a presença do governador geral, do dirigente planetário dos arcanjos, do observador do Altíssimo, do supernafim supervisor, do dirigente dos portadores de vida e dos hóspedes convidados. Olha quantos seres mais conhecemos aí, Dirigente planetário, observador do Altíssimo é uma entidade, supernafim supervisor é uma entidade. Muitos seres que o Pai criou. Os serafins da supervisão planetária são o grupo de serafins mestres que funcionam em grupo de 12, como segue. Então nós temos os anjos epocais, são incumbidos da supervisão dos assuntos de cada geração, pois são designados para adequar o mosaico da época em que os fatos estão ocorrendo. São os anjos da idade presente, Ou seja, eles designam, eles são responsáveis pelos ensinamentos de cada época, de acordo com o nível evolucionário da raça que está vivendo naquela época. Eles ajustam, a data com a época, o que vai ser ensinado de acordo com a época atual, com o nível atual de consciência. Os anjos do progresso, responsáveis pelo progresso evolucionário das idades sociais, eles fomentam o desenvolvimento e trabalham para que as coisas sejam como devem ser, Ajustam tudo aí.
Os guardiões religiosos, estes são os anjos das igrejas. Trabalham para que seja feita de uma forma segura a passagem de uma época para outra dos valores morais e não compactuam com religiosos professos. Então são os anjos que ficam de olho nos falsos profetas aí, né? Naqueles que vendem as coisas ungidas, né? O tijolo ungido, o terreno no céu e por aí vai, né? Os anjos da vida nacional. Estes são os anjos das trombetas. São os diretores das atuações políticas da vida nacional de Urântia. São por meio deles que os Altíssimos governam o reino dos homens. Então são os anjos que atuam em cada país, em cada nação, né? Os anjos das raças trabalham para a conservação das raças evolucionárias do tempo. Os remanescentes das 9 raças humanas miscigenadas que originaram as raças atuais. São os anjos que começaram lá das raças vermelha, verde, amarela e por aí vai. Os anjos do futuro são os anjos dos projetos que prognosticam uma época futura e planejam a realização de coisas melhores. São os arquitetos das eras sucessivas. Os anjos do esclarecimento são dedicados a fomentar a instrução do planeta. Ocupam-se com o aperfeiçoamento mental e moral de indivíduos, famílias, grupos, escolas, nações e raças inteiras. Anjos da saúde, dedicado à preservação, à prevenção de doenças e assistência às agências mortais de saúde. Olha que bacana. Os serafins do lar são dedicados à preservação e ao avanço do lar, instituição básica da civilização humana. Os anjos da indústria, nossa, olha só, ocupam-se em fomentar o desenvolvimento industrial e melhorar as condições econômicas dos povos de Urântia. Vejam vocês como é burocrático, departamentalizado, organizado, como todas essas energias elas se subdividem, né, para poder facilitar a administração de universos, sistemas, galáxias, planetas, um número infinito de vidas, né? Olha só que coisa mais complexa, né? Isso é muito bacana. Então ficamos assim, tá certo? Até uma próxima oportunidade.